Boa noite a todos. Hoje iniciamos mais um programa Vem Amigos. O programa Vem Amigos hoje tem a presença de Casemiro. Quem é Casemiro para todos, que estão assistindo? Casemiro foi jogador do Grêmio, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores e Mundial. Teve uma passagem também pelo Internacional, lá nos anos 80, em 80 e poucos, lá foi participação no Inter. Também teve participação aí importante como treinador, Nós vamos contar toda essa história do Casemiro, É bom lembrar que o programa Vem Amigos passa no canal 20 e 520 em HD da NET, claro, e você consegue assistir em todo o estado, no Brasil e no mundo, pelas redes sociais do programa Vem Amigos. Boa noite, Casemiro. Boa noite, Larry. Boa noite, Ademir, velho amigo. E boa noite aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco da minha história. E como diz no ditado, relembrar é viver. Então vou viver novamente aqui hoje à noite um pouco da minha história dentro do futebol, como jogador e treinador. Exatamente. Vai ter uma surpresa no final, umas homenagens interessantes. A surpresa do programa lá, todos gostam, Então vamos ver. Boa noite, Ademir Maria. Boa noite, Larry. Boa noite, Casemiro. É um prazer muito grande estar aqui contando a tua história, vitoriosa no futebol e também como treinador. Boa noite a todos. Boa noite novamente, Casemiro. E aquela pergunta que a gente sempre tem nisso, como começou a tua história? Em que ano no futebol? Bom, começou com meu cunhado, que é irmão da minha esposa, da Helena, que veio lá do interior, lá de Serafina. Ele veio antes para Porto Alegre, porque ele queria ser árbitro de futebol. E quando ele veio para Porto Alegre, já chegou no Grêmio e conversou, na época, com o Paulo Bumba, com o Vieira, que eram ex-jogadores, que eram os treinadores. E eu vim para fazer o teste, e aí eu vim em janeiro de 75, entrei, e aí fui selecionado, e aí eu fiquei... na época juvenil foi 75, 76, onde fomos campeões e bicampeões, 75 campeões, 76. E aí eu fui para o Júnior, que era mais 2 anos. Então, novamente campeão de 77 e bicampeão de 78. 77 até no Grêmio, o Tele Santana era o treinador, e eu fui selecionado para integrar o grupo profissional. Mas só que uma lesão no jogo no interior, fraturei a tíbia e acabei deixando de ser integrado no grupo profissional do Grêmio com o Tele Santana. E, infelizmente, daí só foi acontecer no final de 78, quando terminou a idade e eu subi ao profissional. E daí tu foi emprestado para algum clube? Bom, em 78, quando saímos do Júnior e passamos ao profissional, foram vários jogadores que subiram de categoria. Não tinha mais idade para Júnior. E eu fui um dos poucos que escolhi sair. Porque na época, nesses anos no Grêmio, era difícil o garoto que subia da base ter oportunidade. Não é como hoje, o intercâmbio, aí as oportunidades são muito grandes. E eu optei por sair para poder jogar, porque no Grêmio tinha o Dirceu e o Serginho, que eram os 2 laterais esquerdos, era o terceiro, então ia ter pouca chance. E eu acabei indo para o Juventude de Caxias, lá fiquei 1 ano, fui considerado o melhor lateral esquerdo do Campeonato Gaúcho, e aí no final do ano eu voltei ao Grêmio, quando o grupo profissional se apresentou em 80. 79, aí tu voltou pro Grêmio de 79 para 80. E aí qual foi o jogo de estreia no Grêmio? No Grêmio, a minha estreia foi contra o Novo Hamburgo e Novo Hamburgo. Eu estava no banco, o Serginho, na época, era que estava jogando, e eu entrei os 20 minutos do primeiro tempo e fui considerado o melhor jogador em campo. Tanto é que o Emerson Leão era o goleiro, e no outro dia estampado nos jornais que estava
O Leão falou, o Casemiro foi o melhor jogador. E tá O Leão ali, um dos colegas da época lá. Né? Sim, Marcelo. Vocês foram campeão em 1980, participou do grupo, sim, campeão gaúcho? Sim, fomos campeões, joguei vários jogos. A partir daquele jogo em Novo Hamburgo, eu nunca mais saí da relação dos 18. Sim. Ou eu jogava, ficava no banco, porque daí o Grêmio contratou o Nelinho naquele ano. Sim. E aí o Nelinho jogava na direita, o Dirceu na esquerda. E eu era a opção para os dois lados. E aí joguei vários jogos, o Grêmio foi campeão, mas foi em 1981, com o seu Enio, né, que eu consegui me firmar. E aí sim, inicialmente foi na lateral direita, e depois, quando o Dirceu foi expulso em Limeira, no outro jogo contra o São Paulo aqui em Porto Alegre, o Enio Andrade promoveu o Paulo Roberto, que era do Júnior, e o Paulo Roberto entrou na lateral direita e eu passei para jogar na lateral esquerda, que era o que eu gostava mais de jogar. E aí veio aquele título? A partir daquele jogo, que era na fase ainda classificatória, nós ganhamos do São Paulo 1-0 no sábado à tarde, e aí sim, o time do Grêmio acertou, encontrou um padrão de jogo, e daí os dois laterais, eu e o Paulo Roberto, o Enio Andrade jogou o restante do campeonato e fomos campeões. Brasileiros. Campeões brasileiros. Vamos Ganhamos ver? 2 jogos do São Paulo. Vamos ver os dois jogos. E eu fui considerado pela imprensa esportiva o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Sendo que tinha o Marinho Chagas, que tinha jogado 2 Copas do Mundo. Vamos ver então esses jogos aí. O ano de 81 jamais sairá da retina do torcedor gremista. A final foi o primeiro título brasileiro do tricolor gaúcho. O jogo de ida da final contra o São Paulo foi no abarrotado Estádio Olímpico em Porto Alegre. Os paulistas saíram na frente. Everton, que vive hoje em BH, cruzou. Leão não viu nada. E Serginho Chulapa completou com a Cuca 1-0. Dava pra pegar, Leão! O Grêmio reagiu na segunda etapa. Odair tentou achar Baltazar, o artilheiro de Deus, na sobra. Renato Sá, ponteiro esquerdo, lembra dele? Chutou e Paulo Isidoro desviou. E teve mais. Baltazar fez bela jogada e rolou para Paulo Isidoro. Ele arriscou de longe, a bola desviou em Dario Pereira. E o goleiro Valdir Pérez Arruda aceitou. Dava pra pegar, Valdir. Virada gaúcha. Quem viu o lance de pertinho foi o então repórter Elia Júnior. O Valdir estava com a visão encoberta. O Paulo Isidoro chutou a bola com bastante força. E com esse estádio escorregadio, facilitou para a bola que entrasse ao gol. A bola sobe para o corte de Oscar de cabeça, cai no meio de campo para Renato. Renato vai brigar agora com o Paulo Isidoro, ganhou o Paulinho. Desceu o Paulo Isidoro, é bom de bola, atingiu. Ainda ele possuindo a bola pela meia direita, rolando para Paulo Roberto. Recolhe o guri, envia a mão, preparou, suspendeu de perna direita na boca do gol. Vai para a cabeçada, Renato Sá, ajeitou para a volta, já matou no peito, funcionou, larga e gol! Gol do Grêmio! Baltazar Maria de Moraes Júnior! Aos 19 minutos e 50 segundos, do dia 3 de maio de 1981, Baltazar, o goleador de Deus, mata no peito e de primeira, de sem pulo, ângulo esquerdo de Valdir Pérez, estufa os cordéis da cidadela do São Paulo. O Grêmio está sendo campeão do Brasil. É a máquina tricolor que mostra a garra e a força do futebol gaúcho. E agora, tchê, bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil. Baltazar Maria de Moraes Júnior, para o Grêmio, é o novo campeão do Brasil. 0 para o São Paulo Futebol Clube Vianney. 90 mil de boca São Paulina se calaram e os olhos seguiram o cruzamento de Paulo Roberto. O toque de cabeça de Renato Sá para trás. A batida fortíssima de perna direita de Baltazar. O Valdir Pérez estava adiantado. A bola correu pela rede. O Grêmio fez
mais um. O Grêmio é quase campeão de 81. Era preciso contar isso. Se até 20 minutos o São Paulo não fizesse gol, era muito difícil. Não contou 20, o Grêmio fez. É muito mais difícil ainda para o São Paulo. Terá que fazer 3. Agora o São Paulo, para empatar, tem que fazer 2 gols. E se quiser ganhar, tem que fazer no mínimo 3-1. É muita areia para um caminhãozinho só, mesmo paulista. Então esse foi o título, né, brasileiro. Foi o que você falou, Larry, foi o primeiro grande título nacional do Grêmio. Primeiro grande título na história do Grêmio. Sim, né? Então marcou bastante e para mim foi muito importante, né, na afirmação da carreira dentro do Grêmio. E ali está Casemiro com o grupo da época. Né? Sim, e o que aconteceu também, eu fui um dos primeiros jogadores que vinha da base e a partir desse título deu confiança para que o Grêmio pudesse aproveitar mais os jogadores vindos da base. Tanto é que depois, 81, daí surgiu comigo o Paulo Roberto, o China, que já veio novo, nem chegou a jogar muito no Júnior, o Bonamigo, o Odair. Né? E aí, depois, 82, surgiu o Renato, o Leandro Wendel, o Luiz Eduardo, o Baidec, os goleiros, o Beto, o Raul. Então, não só os titulares, mas era o banco, era todo dos jogadores da base. E o título depois que veio a seguir foi da Libertadores? Bom, daí foi 82, fomos vice-brasileiros, eu não joguei porque eu estava recuperando a cirurgia no joelho, até por isso que o Grêmio não ganhou. Claro, tá explicado. Né? E aí, 83, campeões da América, que também foi um passe do Casemiro naquele primeiro gol. Vamos ver? Foi também considerado o jogador mais regular da Libertadores, 83. Vamos ver aqueles 2 jogos da final. Vamos ver. Vamos. Forte lá no outro lado, a bola pingando outra vez, saiu, foi com a mão, Morena. Assim mesmo o Mazarop catou. A cobrança é de Tarcísio. Atenção. Pé direito de Tarcísio. Gol! Levantou para a área. De Leão para atrás. Livre Morena. Gol! Empata o Peñarol. Morena. 1-1. Você viu o tempo do gol aí? 35 minutos e o delírio da torcida no Centenário. Veja o replay aí. Montenegro botou para a área outra vez, na sobra de bola depois de tocar em Leão. Morena, livre apenas. 73.093 pessoas não pararam de gritar e cantar na noite de 27 de julho de 83. O Olímpico era um caldeirão, pronto para explodir no momento em que Mazarop, Paulo Roberto, Baidec, De Leon, Casemiro, China, Osvaldo, Tita, Renato, Caio e Tarcísio entraram em campo. Casemiro, todo o Peñarol na defesa, bola de Casemiro, Casemiro para Osvaldo, Osvaldo entrou pela grande área, vai experimentar, atirou, entrou para marcar, Caio atirou, gol! Gol! Logo cedo, Caio fez 1-0. Jogada rápida de Osvaldo, Osvaldo para Caio, Caio entrou para marcar o Grêmio, é uma loucura no Estádio Olímpico, senhoras e senhores ouvintes brasileiros. Morena empatou. Foi uma batalha digna de 2 leões da América. Tita e De Leon sangravam, mas não perdiam suas forças. Espinosa trocou Caio por César, um movimento decisivo para o jogo. Aos 31 minutos do segundo tempo, cercado por 2 marcadores, Renato conseguiu mandar um míssil para a pequena área.
César mergulhou para deixar nas redes a marca da raça tricolor. A América estava pintada. O mundo. Eu pedi que acreditassem. Eu nunca deixei de acreditar que o Grêmio ia ser campeão da América. Como é reviver esse primeiro título da América do Grêmio? Uma alegria muito grande de ver os lances ali, e toda aquela alegria da torcida, de um time guerreiro, um time unido, que foi o primeiro título internacional de um clube do Sul, né? Sim. 83. E depois, na sequência, campeão do mundo. Então, esse grupo do Grêmio que eu citei, que foi de 81 a 85, foi, para mim, a história por si só conta os resultados, que foi o melhor time na história do Grêmio. Mas vamos ver o outro título do Grêmio, aquele? Vamos. Mundial de Clubes? Vamos. O Grêmio foi lá, conquistou a taça, como havíamos prometido, e aqui estamos para festejarmos junto com a torcida do Grêmio, essa fabulosa torcida que faz jus a essa conquista. Está todo mundo de parabéns, comissão técnica, principalmente Valdir Espinosa, um grande treinador. E temos que destacar também o pessoal da Gaúcha, que nos deu a maior força lá em Tóquio e está nos incentivando aqui também. A festa é do Rio Grande do Sul inteiro, não é somente dos gremistas, a festa é de todo o Rio Grande do Sul e nós da RBS que estamos participando da festa, estamos felizes com o coroamento desta grande jornada que foi a cobertura por rádio, televisão e jornal do Grêmio na Libertadores e no Mundial Interclube. Esse foi o título. Nós vimos ali o Casemiro no final ali, junto com o presidente, comemorando esse título. Sim, mundial. porque, quer ou não, quando ganha todo o grupo, né? E foi assim,
Vai chegar lá, né? Tu teve participação. Sim, era para ter jogado, no final não joguei, mas foi importante o time ter sido campeão e que fica para a história é o Grêmio campeão. Estamos vendo ali, E a festa da torcida, desde o aeroporto até o Olímpico, né? A multidão que estava nas ruas e aí, ali no Estádio Olímpico, realmente foi uma festa grandiosa da torcida e foi um time que foi o que eu falei antes. Esse grupo aí foi campeão brasileiro em 81, vice-campeão em 82, contra o Flamengo, era sido campeão. Campeão Libertadores, campeão do mundo e vice-campeão da América em 85. Mas teve 84. Sim. Mas teve mais títulos, né? A seguir. Sim, teve, mas eu digo assim, ó, títulos de relevância. Sim. Tanto é que foi vice-campeão brasileiro, perdeu para o Flamengo 3 jogos. E depois perdeu a final de 84 contra o Independiente. Mas vamos ver agora os títulos gaúchos? Rapidamente, tem ali, ó. título gaúcho. 1985, foi campeão gaúcho. Sim. Né? Depois, vamos ver a seguir ali, são as imagens da época, né? Dos jogos ali. 86. 1986, bicampeão gaúcho. Né? Casemiro lá sempre ali. E o Renato, né? Também junto ali nesse título. Sim. Ali foi em 86, quando ele foi expulso naquele Grenal, né? Pelo Renato Marsiglia, né? Aí fazendo parte da equipe, né? Vencedor em 86, né, Casemiro? Sim. E chegou a ser tricampeão também, né? Sim, 87. Gaúcho, né? 87. Voltou no meio, era o Fernando que estava ali, a bola chegou no Valdo, ganhou na velocidade, fez o cruzamento, atenção para o Lima! Gol! Do Grêmio! Olha o pique do Lima em direção ao banco para se abraçar com reservas e dirigentes do Grêmio. Levanta para a meia-lua da área do Inter, Norton subiu, quem dominou foi Lima, para o rebote do Bonamigo que não acertou. Olha o Veras, o goleiro saiu, bateu em Lima. Gol do Grêmio. A bola praticamente bateu no joelho esquerdo de Lima e entrou. Bonamigo. Procurou Valdo. Com ele o Ayrton, melhor para Valdo no primeiro momento. Foi para a linha de fundo, atenção, prepara, deu para trás. Ajeitou Jorge Veras para o pé esquerdo. Gol! Grêmio! 1 minuto após o segundo gol. Valdo leva pela esquerda. Entrega para Jorge Veras, que apenas coloca no canto direito de Tafarel. Pinta golheta no Olímpico. Então, isso aí foi o tricampeonato gaúcho. É, tricampeonato. Jogos difíceis, né? Os Grenais ali, mas também coroado com o tricampeonato do Grêmio. Mas depois, né, desse tricampeonato pelo Grêmio, aí, né, tu foi para o Internacional. Eu fui para o arquirrival. Aí foi uma história. Nós vamos ver agora. Dentro do Grêmio. Né, nem quero citar aí o nome das pessoas envolvidas. Mas já vamos ver o Grenal do século, então? E que acabei indo para o Inter. Vamos ver o Grenal do século. Esse é importante, o Grenal do século. Vamos. O Grenal do século para os gaúchos levou uma multidão ao Beira-Rio. O torcedor foi chegando cedo, a pé, em carros e ônibus. Desde as 8 horas da manhã, gremistas e colorados formavam filas imensas para entrar no estádio. Quem chegou cedo assim, veio de casa prevenido. Aqui vem um salgadinho, vem um arroz, feijão, alguma coisa mais. Eu gosto de botar assim O torcedor suportou a longa espera com bom humor na cara pintada, com nervosismo na expressão tensa, com esperança no gesto largo. As 80 mil pessoas que superlotaram o Beira-Rio ontem viram um Grenal disputado e dramático. No primeiro tempo, a festa foi da torcida do Grêmio, que coloriu o estádio de azul. Numa união perfeita com os jogadores, ela vibrou e levou o time para o campo do inimigo. Nesse ataque, Marcos Vinícius recebeu na frente e chutou colocado, encobrindo o goleiro Tafarel. Grêmio 1-0.
Do outro lado, o torcedor do Inter viu seu time preso na marcação e percebeu todo o nervosismo do lateral Casimiro, que atingiu o zagueiro Traçante e foi expulso. Com um jogador a mais, o Grêmio só não garantiu a vitória porque seus atacantes perderam gols incríveis. Tafarel salvou, Cuca de novo, para trás. Uma sequência de lances que levou o técnico Abel ao desespero. Mas quando voltou para o segundo tempo, o Inter transformou um jogo que parecia perdido numa grande vitória. A vitória da garra, da solidariedade. A vitória do centroavante Nilson, o artilheiro da Copa União. Esse negro alto de 23 anos foi o herói e símbolo de uma virada inesquecível. Com ele, o Inter chegou ao empate nesta falta. Edu cobrou na medida para Nilson pular mais alto que a defesa e cabecear com força, 1-1. Festa na arquibancada, festa no campo, onde até o técnico Abel comemorou. 10 minutos depois, Nilson liquidou o Grêmio. Oportunista, ele estava no lugar certo para só tocar a bola para o gol. 2-1. O centroavante, que fez a torcida do Inter levantar, deu adeus aos gremistas, que entenderam o recado e foram embora para casa mais cedo. Na pista, Abel só esperou o apito final do juiz Arnaldo César Coelho para invadir o campo e festejar. Com essa festa, a torcida colorada comemora a chegada do seu time pela 5ª vez numa final de Campeonato Brasileiro. E com um sabor muito especial de derrotar o inimigo no maior clássico da história dos 80 anos de Grenal. Aqui todas as homenagens foram para o centroavante Nilson, o novo ídolo e a maior esperança dos torcedores de chegar ao tetracampeonato brasileiro. Aqui você consegue a maior consagração da sua carreira? Não, acho que a toda a minha família, que sempre me deu o maior apoio, né? Desde os 18 anos eu saí de casa. Minha família sente saudades, né? A gente sempre vai em casa, a mãe chora, mas sempre dando apoio, desde que a gente escolheu essa profissão. Então eu dedico tudo isso daí, tudo que eu estou passando hoje à minha família. E hoje eu tenho certeza que estão assistindo, devem estar na maior emoção em casa, né? E agora vamos atrás desse título, que pra mim é muito importante, já que o de artilheiro eu acho que já é meu. Agora é só comemorar com essa galera, né, Nilson? É lógico, agora é comemorar essa classificação para as finais da Libertadores e domingo que vem, se Deus quiser, comemorando o título, dando a volta olímpica aqui. E jogando pelo Internacional, tu participou de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Esse também foi um time muito bom que o Abel Braga montou, e o Internacional, porque nós chegamos à final do Campeonato Brasileiro daquele ano, né? Contra o Bahia. Contra o Bahia, passamos esse Grenal do século, que foi o maior Grenal da história do Grêmio, né? E eu sendo expulso e o time conseguiu virar em cima de um Grêmio muito bem. Uma expulsão que não foi correta, né? Eu acho que foi muito injusta, não tinha nem cartão amarelo e eu acho que foi pesado o juiz ter me expulsado naquele lance. Mas ele decidiu assim. Eu depois não joguei o primeiro jogo da final lá em Salvador, mas acabamos perdendo a final com o Bahia. E qual é o outro? Participou da Libertadores? E depois na Libertadores, porque o Inter, como vice-campeão, disputou a Libertadores de 89. E chegamos às semifinais, ganhamos do Olímpia em Assunção 1-0, gol do Luiz Fernando, e perdemos no Beira-Rio 3-2 no jogo e nos pênaltis. Então, em 3 meses, perdemos o Campeonato Gaúcho, Brasileiro e Libertadores. E encerrou a carreira onde? Bom, daí, pois, no final de 89, início de 90, eu acabei acertando minha saída do Inter. E foi para Inter. Aí eu fui para a Internacional de Limeira, que há muito tempo... Há muito tempo a Internacional de Limeira queria me contratar, ainda quando estava no Grêmio, no Inter, e era um time que estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, era uma equipe que foi campeão paulista, era uma equipe respeitada, e tinha sempre foi, né, em São Paulo, no interior ali, como os times de Campinas, Guarani, Ponte Preta, a Inter Limeira era um clube tradicional. E aí, aí encerrei minha carreira lá, fiz o curso de treinador. E depois nós vamos contar essa história? Aí eu decidi, uma coisa eu sempre tinha em mente, a partir do momento que eu sofri uma cirurgia quando eu estava com 22 anos no Grêmio, eu pensava sempre num sentido assim, vou me preparar para quando chegar o momento de parar,
decidir por conta própria. Então nós vamos para os Então, comerciais. aí, pensando no nosso Casemiro, passe. nós vamos para os comerciais. Em breve vamos contar essa história como treinador. Então tá bom. Vamos lá, vamos aos comerciais.